diretamente do America's Office em Piedade, começamos mais um painel do Lira. O nosso entrevistado de hoje é o estrategista político Paulo Moura. No cenário político de muita crise, a gente vem acompanhando uma crise de representatividade política, de muita discussão sobre corrupção, sobre os temas econômicos do país que vem à baila disso tudo. A gente queria também abordar esse tema aqui, e nada melhor do que alguém que conheça esse assunto a fundo, que é o estrategista político Paulo Moura, da Exata Inteligência, que hoje vai falar sobre a imagem do político, que a gente é muito assistido por muitos políticos, por deputados, senadores, prefeitos que participaram do nosso programa, que acompanham o nosso painel do Lira, e eu acredito que hoje vai ser um programa muito bom, diferente do habitual, daquela entrevista que a gente faz com os políticos que participam aqui, que a gente vai falar de imagem. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Edmar, obrigado pelo convite. Quero agradecer ao convite que vocês fizeram e me colocar aqui à disposição para esse bate-papo, que espero que seja proveitoso para as pessoas que vão assistir. Olha, Paulo, como eu falei logo no início, nós estamos vendo uma crise de imagem, basicamente de representatividade também, no caso do governo federal. A presidente Dilma foi reeleita agora em outubro do ano passado, assumiu agora o seu segundo mandato em janeiro de 2015. Estamos começando o segundo semestre do ano e vemos uma presidente, digamos que engessada, com problemas de debate, com problema de relacionamento com o Congresso Nacional, com a sociedade como um todo, e a crise vem se agravando a ponto da presidente ter hoje 9% de ótimo e bom. A que você atribui isso? Bom, inicialmente eu atribuo a todo o que foi plantado no primeiro mandato, e isso já vem desde as eleições. Tínhamos ali uma candidata que teve que lançar a mão de uma série de artifícios de marketing, com promessas e com grandes articulações para poder se tornar viável a sua campanha, e que após a eleição tinha já inicialmente dificuldade de se relacionar com os outros poderes. Isso talvez até levando a gente a imaginar uma certa arrogância. E se isolou, ela se desconectou, por exemplo, da Assembleia, ela se desconectou dos próprios correligionários, e isso gerou uma dificuldade de relacionamento. Atrelado a isso, tem a questão da corrupção, que estava ali muito presente, começou a aflorar dentro do seu partido e com outros atores que estavam ligados à sua gestão. Então, ela já não tinha um relacionamento com as suas bases, ela já tinha uma agenda desconectada da realidade da população e com grande dificuldade de diálogo com os outros poderes. Então, isso só vai cada vez mais aumentar as dificuldades de gestão. Temos na sua base, pelo menos até poucos momentos, um partido que é o PMDB, um partido grande, mas com características muito próprias de não ser um partido de uma unidade, ou seja, dentro dele sempre historicamente há várias facções, se a gente puder assim chamar, e que tinha lá no seu vice, que era o articulador, se tornou articulador político numa situação muito delicada. E a gente já vê indícios de uma intenção de descolamento cada vez mais do governo da presidente Dilma. Então, eu acho que agora, nesse final de mandato, a gente vai perceber um aumento ainda mais de dificuldades de gestão e de uma dificuldade ainda maior de relacionamento com a população e com os deputados. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Esse cenário de crise do governo, crise institucional, que a presidente enfrenta, você acha que pode, com o julgamento do TCU em relação às pedaladas fiscais, essa questão dos recursos indevidos recebidos pela candidatura, pelo Comitê Financeiro
da presidente Dilma Rousseff. Você acha que isso pode culminar no impeachment dela? Veja, a questão do impedimento dela de governar tem um fundamento legal, né? Então, primeiro tem que ser observado e obedecido todo o tratamento e todo o rigor, porque isso não é uma coisa tão simples, né, de acontecer. E aqui eu quero deixar muito claro uma análise não técnica, porque não é a minha área de competência, a área jurídica, mas eu entendo que tem que se observar muito fortemente todos esses passos da área jurídica, tem que haver uma comprovação disso. Um outro fato importante para trazer aqui para o debate, Edmar, é a própria postura do presidente. Quer dizer, o presidente Eduardo Cunha, talvez agora que já oficialmente rompe com o governo, ele pode colocar na pauta esse tema de volta a uma discussão, né? E isso aí pode certamente aumentar uma pressão junto com a opinião pública e aí desencadear uma série de outras coisas que pode inclusive levar a isso. Do ponto de vista da análise do segundo governo, só para complementar a sua pergunta anterior, a gente observa historicamente que todos os governos passados, o seu segundo governo, foi natural que houve um desgaste de opinião pública e uma incomodação da população. Porém, nenhum deles a um nível tão elevado e com uma indignação tão forte da população como um todo, independente da sua preferência ideológica. Sim. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você falou aí sobre a figura do Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Como é que você, como um estrategista político, você vê aquela imagem dele, não só a imagem que ele passa como presidente da Câmara, mas também no diálogo dele com a sociedade, né? Na minha concepção, ele tem uma boa penetração nas redes sociais, tem feito um trabalho de comunicação muito bom. E como é que você vê essa imagem dele? É uma imagem positiva ou negativa? Eu acho que, independente do conteúdo, e aí eu não queria, nesse primeiro momento, fazer uma análise da preferência em relação ao seu conteúdo e a que público ele representa, é evidente que existe um acompanhamento técnico, e esse acompanhamento técnico é percebido através de um desempenho, como você citou, nas redes sociais. Inclusive, recentemente foi divulgado que ele contratou um novo marqueteiro para cuidar desse momento que ele está vivendo. Ou seja, ele como presidente, ele tem lançado mão de uma série de ferramentas técnicas e ele tem essa consciência de qual é o papel e quais são os recursos que ele pode lançar mão para melhorar a sua comunicação. Do ponto de vista de articulação, também mostra um certo desempenho na forma como ele coordena e dirige as suas ações. Muito embora, alguns posicionamentos são extremamente questionados pela população. Ele representa ali uma bancada, ele representa um segmento da sociedade, mas que me parece, recentemente, que tem dado sinais de tentar dialogar com outras áreas da sociedade. E isso é positivo perante a população. Olha, e nessa questão de linha sucessória, né, nós temos aí a presidente Dilma Rousseff, que é a presidente eleita e ocupa o mandato, e depois dela nós temos aí um PMDB que tem o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado. Você não acha que é muito poder concentrado a eles? E você acha também, queria perguntar isso, e você acha que o fato de hoje o PMDB se tornar, digamos assim, um protagonista da política hoje no Brasil, pelo fato dessa questão institucional que a gente vem acompanhando do governo Dilma, é exatamente pelo fato dela não estar sendo capaz de exercer poder? Essa sua pergunta é muito boa, Edmar. Eu acho que o poder é algo que não fica vazio. Ele é ocupado naturalmente por qualquer situação. Então não é algo que, na ausência de uma ocupação, seja por um grupo, ou seja por um partido, ou um ator político, nesse caso, rapidamente esse espaço não fica vazio, ele é preenchido, seja por um partido ou por outro grupo. No caso do PMDB, além disso,
há também de se reconhecer o quadro dos seus representantes. Quer dizer, é um dos partidos que tem quadros extremamente qualificados, né? Então isso também ajuda, né? A gente tem outros partidos, a exemplo do PSDB, a exemplo do PSB, ou seja, são partidos que conseguiram formar dentro da sua base quadros com qualidade e com condição de representar e dialogar com a sociedade. Eu acho que o PMDB já dá sinais disso, que nas próximas eleições já quer lançar-se, descolando da base, um partido, lançar-se como candidato. Essa é a própria questão da sobrevivência do partido, né? O partido sobrevive da ocupação dos cargos também. Então eu acho que é natural e legítimo que os partidos queiram e almejem ocupar um espaço, ou queiram ocupar o poder. Esse é o principal objetivo dos partidos. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o painel do Lira com o estrategista político Paulo Moura. Voltamos com o painel do Lira com o estrategista político Paulo Moura, onde a gente estava falando no início do programa sobre o cenário político nacional, né, a relação da presidente Dilma Rousseff com o Congresso Nacional, a situação econômica, essa crise que a gente vem observando. E agora nós temos aí o caminho para uma eleição no ano que vem, que vamos ter as eleições municipais. E eu queria lhe perguntar, Paulo, como você vê esse cenário hoje que está instaurado no país? Você acha que é mais favorável para os candidatos que estão buscando reeleição ou aqueles que estão se candidatando no campo da oposição? Bom, historicamente, os candidatos que vão para uma reeleição, eles têm uma chance de êxito, um desempenho melhor, né? A gente tem aí uma média de 30% quando se começa, na verdade, essa jornada da campanha eleitoral. O candidato que vai para uma reeleição já parte um pouco na frente. No entanto, no decorrer da campanha, é que você começa a perceber essas alterações. Eu vejo que nessas próximas eleições, em função de todos esses episódios que têm acontecido de forma negativa e também o empoderamento da população do ponto de vista de se tornarem cada vez mais politizadas, participando mais ativamente desse debate, desse tema, ocorrerão surpresas. O que é que eu quero dizer? Uma parcela desses candidatos que vão para a reeleição, que hoje se consideram como franco favoritos, possivelmente teremos surpresas e esses candidatos não conseguirão ter o êxito necessário para uma reeleição. Eu até aproveitar, é um tema que é muito importante, a gente conversa. Eu que tenho um blog já há mais de 7 anos sobre política, ontem mesmo estava falando com um candidato a vereador que me pediu até para fazer uma leitura sobre esse cenário de valores de campanha, quanto custa uma campanha, tal. Eu queria lhe perguntar, Paulo, o dinheiro é determinante para uma eleição? Eu acho que esse tema financeiro, primeiro, é carregado em muitos aspectos de uma certa hipocrisia, né? Existe, primeiro, um valor que é declarado e de um valor real que ele acontece. Depois, o tratamento disso é sempre feito de uma forma quase sempre obscura. Ninguém quer falar disso, as pessoas têm medo de falar sobre o assunto, e quando deve ser encarado como um elemento importante, dando o seu devido valor a um pleito eleitoral. É inegável que a questão financeira e as eleições no Brasil têm cada vez se tornado mais onerosa. E se tornado mais onerosa por quê? Esse é o primeiro ponto. Porque o espaço de tempo é curto, você tem um número enorme de candidatos, pouca gente qualificada para fazer esse trabalho e, logicamente, é uma questão de oferta, demanda e oferta. Então, isso aumenta, isso encarece muito mais as campanhas. Porém, o dinheiro em si não é a tradução nem a garantia do êxito eleitoral. A gente pode até conseguir, através dos recursos, a atenção, despertar muito grande a atenção do eleitorado, mas a gente sabe que a atenção
é diferente de engajamento, né? E é isso que o eleitor quer fazer. Ele quer se engajar num pleito político. Ele quer se sentir representado por aquele ator. Apenas fazer uso do recurso financeiro para despertar a atenção da população não é necessariamente o mais importante para um êxito eleitoral. E o que se percebe é que tem sido investido muitos recursos, uma certa, quase que uma coisa muito plástica dos comerciais, de todas as peças publicitárias, e se esquecendo do mais importante, que é essa comunicação estar conectada com a população. É o que a gente chama de engajamento. O que a gente quer, o que a população precisa perceber é que esses atores políticos, esses candidatos, estão de fato representando algum pleito deles, e não uma coisa pessoal. E isso é o que é mais importante. Então, a questão financeira, ela é importante para viabilizar toda essa campanha, todas essas ideias e todas essas estratégias. Porém, ela somente, desassociada de uma inteligência e de um planejamento, não vai levar absolutamente a nada. Falando em estratégia, queria lhe perguntar um outro tema que é importante para a nossa conversa aqui. Muita gente vê as pesquisas eleitorais, vê o cara candidato A com 50% das intenções de voto, 40% das intenções de voto no início da campanha, que aconteceu, nós tivemos a eleição do governo de Pernambuco no ano passado, onde o senador Armando Monteiro liderava todas as pesquisas com uma ampla vantagem em relação ao seu principal opositor, que era o então candidato Paulo Câmara do PSB, e no final da eleição acabou que Paulo Câmara se elegeu com quase 70% dos votos válidos. A que você atribui essa situação de mudar drasticamente o cenário? E isso não foi um caso isolado. 2012, na eleição do Recife, tanto Humberto Costa quanto Mendonça Filho estavam com melhores posições nas pesquisas, e no final, tanto o Geraldo Júlio, que foi o eleito, ficou em primeiro, e o Daniel Coelho, que também estava lá atrás nas pesquisas, acabaram chegando ao primeiro e segundo lugar, respectivamente. A que você atribui essa situação? Eu acho que para a gente responder essa pergunta, a gente primeiro precisaria entender um pouquinho qual é o papel da pesquisa nesse mundo eleitoral e no marketing político, né? Imaginando que a pesquisa ela serve inicialmente como um diagnóstico e também como um prognóstico. Então tem dois papéis aqui, um primeiro que é de fazer um diagnóstico e depois, no segundo momento, fazer um prognóstico do que vai se acontecer. É muito importante a gente perceber qual é o momento de qual tipo de pesquisa está sendo realizada. A exemplo, nós estamos há pouco mais de um ano das eleições. Hoje nós estamos fazendo pesquisa aqui de intenção de voto, que é um prognóstico do que vai acontecer. É um indicador que vai dizer muito pouco ou quase nada, quando na verdade existem outros indicadores que são mais importantes. A exemplo, o que é que se espera hoje desse cargo? Vamos imaginar que seja um pleito para prefeito, né? Então a primeira coisa que a gente tem que estar analisando é uma análise da gestão atual, seja ela de situação ou oposição, quais são as prioridades que a população hoje busca dentro dessas áreas que estão sendo avaliadas pela pesquisa, e aí a partir daí você começar a trabalhar essa agenda com a população. Então, entender pesquisa é algo muito importante, sobretudo para esses novos candidatos, que muitas vezes, por falta de conhecimento, investem um montante considerável em pesquisa, mas que serve muito pouco ou quase nada para eles. Por quê? Uma vez feita essa coleta de informação, é necessário entender quem é que vai interpretar todos esses dados, qual é o uso que você vai fazer com essas informações, o que é que você busca com essas informações. Essa é a função da pesquisa, é sair de um empirismo, é sair de uma intuição, que é o que a gente chama internamente de inteligência empírica, para algo científico. Com isso, ele diminui a margem de erro e menos risco. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta sobre casos isolados, eu acho que é exatamente isso, irmã. O que aconteceu? Foi feito um diagnóstico naquele momento e talvez houve um distanciamento do que foi identificado ali para um acompanhamento do dia a dia.
e o outro candidato, talvez mais atento a esses indicadores, foi trabalhando a sua comunicação e todo o seu posicionamento de campanha voltado para isso. Nas eleições de 2016, nós temos aí um cenário, eu vou falar primeiramente do Recife, queria lhe perguntar a sua leitura sobre o Recife, onde temos um prefeito, Geraldo Júlio, do PSB, que vai buscar uma reeleição. Eu queria lhe perguntar, primeiramente, a relação entre o apoio do governo do Estado a uma candidatura de reeleição de um prefeito ou uma candidatura de um prefeito, ainda que não seja de reeleição, e lhe perguntar também sobre as chances que você vislumbra de reeleição do prefeito. O prefeito é franco favorito a conquistar mais um mandato ou pode acontecer uma surpresa e termos um próximo prefeito de oposição? Bom, primeiro respondendo qual é o peso, né, qual é a força que a gente chama transferência de apoio do governador para pleitos municipais. Isso está muito atrelado ao seu desempenho. Se a gente tem um governo no nível estadual que tem o desempenho e que tem conseguido resolver uma série de problemas e cumprir com a sua agenda, isso vai certamente ter uma repercussão muito favorita. Se for o contrário, aí é exatamente na mesma proporção. Agora, é importante a gente lembrar, Edmar, que reeleição não é a análise apenas de projetos e ideias. Reeleição é, sobretudo, análise de desempenho. Então, se a gente tem um gestor e uma gestão que o seu desempenho é questionado e tem algumas áreas de fragilidade, certamente isso vai repercutir nas eleições. No caso do atual prefeito do Recife, segundo as pesquisas, elas sinalizam, elas indicam uma dificuldade bem maior do que foi a sua própria candidatura. Aproveitando esse cenário, eu queria que você falasse sobre uma possível candidatura de Jarbas Vasconcelos a prefeito. Você acha que o fato da morte do ex-governador Eduardo Campos, que era uma liderança incontestável no Estado, pode favorecer a volta de Jarbas, que foi governador, prefeito bem avaliado, e que numa candidatura, uma eventual candidatura, seria viável por se tratar de uma liderança também incontestável no Estado? Eu acho que o ex-governador, senador, hoje deputado federal Jarbas Vasconcelos, embora tenha toda essa experiência e uma idade já madura, aparenta ter uma capacidade de se reinventar e de uma modernização do ponto de vista político. O que é que eu quero dizer? Essa ausência dessas lideranças, ele está sabendo ocupar com uma certa desenvoltura acima do que se imaginava que ele, por todo o histórico, estaria fazendo. No caso do hoje, deputado federal Jarbas Vasconcelos, pergunta que nós devemos fazer é a capacidade de articulação hoje, porque ele tem no governo, ele tem um vice-governador que é do partido. Como é que seria essa questão da articulação política? Mas não do ponto de vista da viabilidade dele eleitoral, que certamente seria um quadro para um debate extremamente rico do ponto de vista para a democracia. Então, você ter um candidato da musculatura do deputado Jarbas Vasconcelos, partilhando numa mesa, debatendo com esses atores a agenda de Recife, certamente seria engrandecedor para a população. Você também acha que Daniel Coelho é um candidato viável como Jarbas? Essa pergunta eu quero me basear fortemente nas pesquisas que a gente tem, embora essas pesquisas não estejam atualizadas, mas foi com base já no antigo pleito. Ele sinaliza em todas as pesquisas que a gente fez como um candidato extremamente viável, por apresentar conteúdo, por ter uma desenvoltura, o atitudinal, representa uma grande parte da população e desenvolver uma capacidade de se comunicar com o público dele, que é algo muito favorável. Só para a gente encerrar, antes de a gente encerrar, eu queria só uma última pergunta. Em Jaboatão, onde estamos gravando aqui em Jaboatão, como é que você vê o cenário político de Jaboatão? É favorável para que o candidato ou a candidata
do atual prefeito Elias Gomes seja eleito ou é um cenário mais favorável para uma oposição? Eu acho que há um cenário completamente incerto. Eu vejo que aqui, com base nas pesquisas que eu tenho acompanhado, na realidade aqui em Jaboatão, um quadro completamente incerto. Nada hoje você tem já uma definição ou encaminhamento. Isso significa que abre um espaço para novos grupos e novos líderes e novas articulações serem feitas. Do ponto de vista do grupo do governo, de se reinventar, e aí eu acho que é um espaço e uma demanda muito forte, que me parece uma certa desconectividade com os anseios da população, e a capacidade de traduzir isso da sua gestão está conectada com a população. E, por outro lado, a bancada e os possíveis ou potenciais opositores ainda sem demonstrar uma capacidade de articulação e de se unir em torno de um projeto majoritário. Paulo, eu gostaria de agradecer a sua presença no painel do Lira e que você fizesse as suas considerações finais. Foi um prazer, é sempre muito bom, um debate inteligente, eu me sinto muito à vontade em debater sobre o tema e quero agradecer mais uma vez o convite e desejar muito sucesso a você. Obrigado, Paulo, e até o próximo painel do Lira.